Fala, obcecados! Bem-vindos, tá? Esse canal aqui que é para ajudar você a ser aprovado e eu quero falar com vocês hoje como que eu passei na prova da Polícia Militar de Minas Gerais estudando 30 dias. E aí muitas pessoas vão falar assim, mas é um guru, e não é isso, tá? Quero te mostrar o que eu fiz, como eu pensei, como que foi minha estratégia, a situação atual e o contexto para você entender que cada um é cada um, cada momento é um momento, cada jornada é uma jornada. Então é realmente para abrir aqui a sua visão, para você se cobrar realmente, porque você tem que estudar, não tem jeito, essa é a matemática, só que para você não se comparar, tá? Eu passei em 30 dias, era outros tempos, era outro momento. E foi uma prova que realmente acredito que foi uma prova de Deus que caiu no meu colo ali, me abençoou para que caísse realmente o que eu planejei nos meus estudos e você vai entender e vai te dar força aí para você não desistir, porque se eu passei, cara, todo mundo passa, tá? É realmente assim, eu era uma porta, era muito ruim de tudo, sim, questão de estudo. Era aquela média brasileira mesmo que não aprendeu a estudar, não aprendeu ali, não foi incentivado na escola, mas eu consegui vencer e é por isso mesmo que você pode vencer, tá? Então fica comigo nesse vídeo aqui que você vai entender e vai acalmar o seu coração. Vou contextualizar, tá? Na época que eu passei na Polícia Militar, eu estava fazendo faculdade de Direito. E aí, querendo ou não, me ajudou muito a faculdade de Direito, porque eu já vinha com uma carga ali, uma estrutura, lendo muito, já tinha uma noção ali. Eu fui bolsista na faculdade, então isso não interessa, né? Não vem ao caso, mas é uma realidade. Não vim de família rica, vim de uma família até muito pobre, tá? Sem condição nenhuma. Hoje eu sou professor, formado em Direito, pós-graduado, né, e tudo mais, mas foi uma série de acontecimentos. Então, eu estava na faculdade, estava fazendo estágio já tava, fiz a maioria dos meus estágios na área bancária, depois eu fui para a área penal, para ver se eu gostava, não gostei. E tava com um dilema assim de que eu queria fazer outra coisa, não sabia, não tava com receio de advogar, que não sabia o futuro e não tinha condição de montar um escritório. E tinha um polícia lá, que hoje ele é tenente, e ele falou pra mim, ficou 5 anos na minha cabeça, falando, faz o concurso da PM, da Polícia Militar. E eu, não, cara, eu não quero ser polícia, eu vou fazer o concurso da SFSEX, né, pra ir pro Exército como oficial, para administrativo e tudo mais. Só que aí nesse conglomerado, eu acabei, um dia eu voltando do estágio, chegando na faculdade, ele chegou assim, Pedro, você fez inscrição no concurso? Eu falei, que concurso, Caetano? Ele falou assim, da Polícia Militar. Eu falei, cara, já acho que até fechou. Ele falou, ó, reabriu a inscrição. E eu naquelas condições, ganhando R$ 700, já, né, por mês, aquele sofrimento, falei, cara, vou fazer. E eu não tinha dinheiro nem pra inscrição, tá? Eu não tinha dinheiro nem pra inscrição, tanto que a coisa tava feia. Fiz a inscrição, e aí minha mãe também sempre quis que eu fosse polícia. Ela chegou pra mim, eu cheguei pra ela e falei, nossa, mãe, eu fiz inscrição no concurso da polícia, só que não tem dinheiro. E ela pegou um dinheiro emprestado e falou, agora você passa. Tava no nono período, fazendo monografia, fazendo OAB, estudando e tudo mais. E aí eu me vi no cenário e falei assim, cara, então eu vou fazer o concurso. Quando eu vi, faltava 30 dias para poder ir pra prova. E aí eu falei assim, eu vou ter que montar uma estratégia aqui rápida, para fazer um tiro, né? E aí o que, que eu fiz? Eu comprei aquelas apostilas de banca, tá? E peguei todas as provas antigas do CFO, que era a minha prova, era a primeira prova de ensino superior. Peguei todas as provas antigas e comecei a fazer todos os exercícios. Não tinha contato com direito penal militar, não tinha contato com processo penal militar, se bem que não caía, mas eu dei uma olhada ali para dar um overview. Só que em questão de português, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, cara, eu fiz tudo. Raciocínio lógico eu meio que joguei pro céu, porque eu nunca fui bom. E falei, não vai ser agora em 30 dias que eu vou conseguir. Então eu vou ter que ganhar pontos nas outras questões. Fiz todas as provas antigas, todas, 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 assim, no final de semana, metendo a cara. E aí eu falei, tá, tudo bem. Já fiz um aparato aqui do que pode mais cobrado nessas últimas provas. Então eu vou pegar a apostila e vou ler as leis inteiras, tudo bem? Só que eu vou dar ênfase naqueles artigos que eu sei que mais tem mais probabilidade de cobrar. Por quê? Como é uma prova, a minha prova foi a primeira prova de ensino superior para soldado. E eu falei assim, provavelmente eles vão se basear em cima disso aqui, porque a banca é a mesma, é o CRS,
que é o Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar de Minas Gerais, que é uma banca interna. E aí eu peguei e comecei a estudar e em cima daqueles artigos que eu via que mais caía nas provas, comecei a dar ênfase. Então, para não perder tempo e não fazer resumo, eu estudava na apostila e grifava na apostila. Importante, importante, importante. E nas minhas revisões rápidas, eu ficava passando o olho em cima daqueles artigos. E um outro ponto que me ajudou bastante foi a questão de fazer muito exercício. Na época, saiu um aplicativo lá, que até ficou desativado depois, só provas da Polícia Militar focadas para soldado. Então ele pegou todas as questões antigas do CFO, colocou lá, CFO, CFS, que cobrava aquelas matérias pertinentes, colocou lá e eu ficava rodando. Então, assim, qual que era a minha rotina? Eu acordava de manhã, ia para academia, tá? Às 5 horas da manhã, ia pro escritório. Não, eu já tava na atendente já. Não, tava no escritório ainda. Ia pro escritório, passava o dia inteiro no escritório, corria pra faculdade, aí na hora do almoço eu fazia exercício, corria pra faculdade 6 horas, ficava até 7 fazendo exercício. Faculdade, chegava em casa e leitura da lei seca e exercícios até 1, 2 horas da manhã. Então essa foi a minha jornada. Qual que é a estratégia que eu usei? Olhei para trás do que mais caía, tive uma noção do que era mais cobrado e o que não, dentro da grade programática, o que não tinha caído ainda, mas a minha ênfase foi naquilo que mais caiu, que era mais cobrado. Dei ênfase nesses artigos e fiquei, assim, decorei praticamente esses artigos, porque eu ficava passando todo dia, leitura de noite, mas as minhas revisões rápidas, assim, ó, antes de começar o estudo e depois de terminar, eu olhava aqueles artigos específicos. E todas as minhas pausas, todos os momentos que eu estava à toa, assim, eu não podia pegar uma apostila, eu abri o aplicativo e fazia exercício. Então eu não tenho noção de quantos exercícios que eu fiz, mas eu fiz muitos exercícios. E chegou um momento que eu comecei a fazer os exercícios repetidos. E justamente para isso. Falou, ó, vai cair isso, está sendo mais cobrado, então eu vou começar a bater isso. Ou seja, a estratégia foi maximizar aquilo que mais caía, ou seja, eu tive que tirar um tempo para estudar o que mais caía, então olhei para trás, olhei as tendências, foquei naquilo que eu acreditava ser mais importante e olhei para os exercícios de forma muito massiva. Muito massiva. Exercício, assim, até o final de semana eu tirava o dia de manhã só para estudar e revisar. À tarde, exercício e revisão. À noite, eu dava uma descansada e antes de dormir, exercício, 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 exercício. Essa foi a minha rotina durante os 30 dias de estudo. 30 dias de estudo foi basicamente isso. Então, se você está olhando hoje, qual que é a diferença? A minha diferença é a sua. Eu já tinha prestado outros concursos, já tinha até passado na federal, na faculdade, tinha feito prova, ganhei bolsa na faculdade. Eu já tinha prestado muito concurso da SpaceX, da ESA, tinha passado na ESA e não fui. Só que o que me fez ser aprovado na Polícia Militar de Minas Gerais foi justamente olhar de uma forma estratégica. Então, se você está estudando hoje, o que você está estudando hoje vai ter aproveitamento não necessariamente para aquele seu concurso, mas você vai aproveitar para qualquer outro concurso, porque você vai conseguir entender as suas limitações, o meio que você estuda da melhor forma, as estratégias que você faz para absorver a matéria mais rápido e começar a lapidar os seus erros e entender aquilo que você consegue tracionar mais. Se você olhar isso e quando você chegar nesse nível, você vai conseguir acelerar e você vai começar a acumular aprovações. Basicamente, foi isso que eu fiz e eu recomendo sempre para os meus alunos olhar nessa forma, porque a maioria das pessoas querem só simplesmente ler, 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 ler e não param para analisar de uma forma mais estratégica. Então, assim, essa foi a minha jornada e por isso eu passei em 30 dias. Tinha uma bagagem? É lógico que eu tinha uma bagagem, eu já vinha prestando concurso, mas eu não tinha contato com direito penal militar, tinha uma certa dificuldade para carreiras policiais ali. Só que o que me fez ser aprovado foi esse acúmulo de pressão o tempo inteiro, esse acúmulo de conhecimento. Você não pode avaliar a sua jornada baseado na minha. A minha estratégia foi totalmente diferente. Eu já tinha uma bagagem totalmente diferente da sua. Ou você tem e ainda não chegou, mas você não encontrou ali o seu ponto de inflexão. Não se comparem, não olhem para esses gurus ali e
pensem que vai ser daquela forma. Cada um tem uma jornada, cada um tem um processo. Talvez você hoje está começando no zero, então você já tem mais um tempo e não está vendo progresso, mas se você continuar, vai dar certo. Eu tive que acumular vários e vários reprovações para chegar num ponto onde a prova caiu no meu peito. E quando eu já abri a prova, eu já sabia como que eu ia olhar a prova, como que eu ia fazer minha redação, como que era a estratégia que eu ia usar para poder ali ganhar tempo, porque eu já vinha fazendo várias e várias provas e tomando vários nãos, tive algumas aprovações, mas eu peguei a fórmula certa de como que eu ia ser, olhar a estratégia, como que eu funcionava em cima do meu nervosismo. Eu levei água, quantidade específica, eu sabia quando que eu podia comer para não me dar vontade de ir no banheiro e também não ficar com fome. Então eu olhei de uma forma que eu consegui, eu me conheci. Então se conheça, faça várias provas e cada não que você tomar, você tá mais perto do sim, tá? É basicamente isso que eu queria passar para vocês não ficarem enganados ou então se martirizar que talvez não chegou o seu momento, mas vai chegar. Vai chegar, é só se você não parar. A porta só não abre para quem para de bater. Basicamente é isso, tá? Então, fez sentido para você? Comenta aqui, se inscreve no canal. Isso aqui é mais um compartilhamento de como a minha jornada que pode fazer sentido para você e te ajudar a não desistir. Beleza? Seja obcecado para ser aprovado. Eu te vejo no próximo vídeo.